povo, vocês estão bom? Muito bom dia a cada um dos senhores, sejam todos muito bem-vindos, bora conversar um pouquinho. Live aqui em 1 hora de almoço. São tantos os assuntos, tantas as circunstâncias que em um passado recente eu tomaria o cuidado de me programar, marcar um horário específico, especialmente à noite, que é o horário que o pessoal está mais tranquilo, para poder me dirigir aos senhores e levar informações pertinentes aí ao conhecimento de cada um de vocês. Entretanto, eu ando bem cansado já de estar falando a respeito desses assuntos que acabam que desgastam não só a mim, como a minha família também, mas é necessário, eu não posso parar enquanto o mal não para. E eu tenho por obrigação responder às pessoas que me questionam e, obviamente, respondê-las dessa maneira fica um pouco mais fácil para mim do que ficar retornando mensagens, sejam elas em grupos de WhatsApp, sejam elas em privado de WhatsApp, Facebook, Instagram, que eu quase já não vejo mais essas mensagens no caso de Facebook e Instagram. Então, vamos falar hoje a respeito daquilo que tem sido aí os acontecimentos que notoriamente estão fervilhando aí nos assuntos, nas rodas de discussões aí entre colegas e participantes dos grupos que eu ainda integro, apesar de não conseguir mais acompanhar como eu gostaria. E eu tenho recebido muitas perguntas acerca da Operação Trem da Alegria. Tiago, como tá? Quanto tempo leva? Quem mais vai preso? O que vai acontecer? E, obviamente, eu não sei explicar isso aos senhores. As informações que eu tenho são muito parelhas com a que vocês também têm. Eu, na maioria das vezes que eu me coloquei apontando algumas questões que eu sabia que aconteceria, isto se deu pelo fato de eu ter informado questões ao Ministério Público, ao GAECO. Então, acreditando no trabalho deles, eu já sabia que teria aí uma atitude por parte de quem realmente tem poder para fazer alguma coisa. Eu continuo levando informações ao Ministério Público com uma frequência talvez até maior do que tempos atrás. Nada me passa batido. Tudo que chega ao meu conhecimento, seja por informantes, seja através de documentos que eu tenho acesso, eu reporto já de imediato a eles. A operação não terminou, mas não dá para eu ficar aqui pontuando aos senhores coisas que eu não tenho conhecimento, tendo em vista que eu nunca integrei diretamente, ativamente, aliás, diretamente sim, mas ativamente não. Eu não tenho poder de investigador, eu não tenho poder de promotor para poder determinar os andamentos desta operação. O meu poder é tal qual cada um dos senhores também tem. A única diferença entre nós é que eu detenho um número maior de informações pela exposição que tive e pela curiosidade, né? Pelo que eu me propus a fazer. Então são mais de 3 anos estudando o orçamento, vendo o que acontece no nosso município, falando ininterruptamente. E mesmo com todas as forças que esses cretinos fizeram para nos calar, a gente continuou falando e levando as informações aos senhores. E hoje chega, né, cada dia que passa, uma informação diferente. E tem coisa que eu mesmo tenho ficado assustado pelo seguinte motivo: não é segredo para ninguém, eu não tenho que ficar aqui me travestindo de super-herói. Eu sou uma pessoa comum, regida pelas minhas crenças, pela minha fé, mas obviamente eu sinto medo, eu tenho as minhas preocupações também. E lá em 8 de fevereiro, porque a prisão foi no dia 7, acho que foi isso mesmo, dia 8 de fevereiro, quando eu tomei ciência dos ataques, das ameaças que foram feitas a minha esposa e filhos, realmente aquilo me deixou bastante abalado e até hoje eu preciso lidar com isso. Não é algo, eu não estou vindo aqui para vitimizar, para fazer aqui ceninha como tem feito esses cretinos lá na Câmara, mas eu peço que coloquem-se em meu lugar, no lugar da minha esposa. Não tem um dia sequer que eu durma
sem pensar aqui nas possibilidades, né? E no medo que qualquer, não vou dizer nem pai, um animal que se apega a uma família, obviamente quando ele vê, e eu digo isso pelo nosso amigo Thor, que foi cruelmente assassinado, qualquer ameaça que ele notasse com relação à minha pessoa, principalmente das crianças, ele já ficava atento ali, e aquilo ali era, para ele, com toda certeza, muito melhor que ele fosse ferido do que qualquer um de nós. Então qualquer pai, qualquer mãe, qualquer ser humano que tenha um mínimo do mínimo do mínimo de Cristo no coração, se preocuparia, se sensibilizaria com as ameaças e tudo que foi arquitetado para atentar contra a vida da minha esposa e dos meus filhos. Então aquilo realmente me tirou do prumo e eu não consegui ficar ouvindo todos os áudios. Aliás, é para mim humanamente impossível adentrar ao meio que possibilita os arquivos públicos dessa investigação e ficar lá, ouvindo áudios de meia hora, ouvindo áudios de 15 minutos, ouvindo áudios de 20 minutos. Então eu ouço na medida daquilo que me é direcionado e que é recortado e me enviado, porque eu não consigo ficar meia hora ouvindo a voz do Nelson ou de qualquer um do seu bando falando a respeito de lesar a nossa cidade, de lesar vocês e principalmente de atacar a mim e a minha família. Então tudo isso eu tenho tentado digerir ainda. Entretanto, aquilo que eu sabia através das leituras dos autos lá em 8 de fevereiro de 2024 agora, eu tomei conhecimento só agora através dos áudios. E sim, é de deixar qualquer um enojado. E sim, por mais que isso possa causar aí tristeza para minha mãe, para minha filha, para minha esposa, para os meus sogros, é necessário que haja uma exposição, porque apesar da dor disso tudo, o que mais dói é ver parte da população, e obviamente com respeito à grande maioria, que eu sei que é como eu, que são boas pessoas. Nossa cidade, graças a Deus, é composta por gente muito trabalhadora e gente cristã de verdade. Mas infelizmente existe uma parcelinha aí que tende ainda a apoiar o que não tem explicação. E isso é simplesmente deplorável. Eu não vou ficar mais perdendo meu tempo discutindo em redes sociais. Eu pouco tenho interagido entre mensagens, discussões, já para não ter esse desgaste. Respeito sim a dor das esposas que estão aqui fora, principalmente dos filhos, das crianças, que estas sim não têm absolutamente nada a ver com as atrocidades que os pais cometeram. Me solidarizo com os pais dos presos, mas eu não posso ficar sendo alvo de o pai de um preso que se sente injustiçado e simplesmente receber aqueles ataques de maneira gratuita. Já não é suficiente o quanto eu fui atacado, já não é suficiente o filho dele ter planejado atentar contra a vida da minha esposa e dos meus filhos. Já não basta o que fez o outro criminoso que está preso, que estava falando das minhas duas pecinhas. Aí eu ainda sou obrigado a conviver com o discursinho vitimista e com os ataques por parte dos familiares deles, de esposa de um, de pai do outro. Olha, eu não consigo encontrar lógica nisso não. A justificativa deles é que é mera conversa de boteco. Eu rogo a Deus para que seja. É claro que eu espero que seja conversa de boteco. Mas eu pergunto a vocês que me acompanham, se aquelas palavras, se aquelas ameaças feitas contra os seus filhos, contra as suas esposas, vocês deitariam-se confortavelmente em suas camas e dormiriam? Ah, não, isso foi uma simples conversa de boteco, deixa pra lá. Eu rezo a Deus todos os dias para me dar serenidade, para não deixar o meu lado ruim,
que todos nós temos, sem exceção, não fosse isso, não era necessário estarmos aqui nesse processo de aprendizado, me dominar e que eu controle os meus pensamentos para não deixar o instinto falar mais alto do que a minha razão. Porque se o homem ele não tem um instinto de proteção para com a sua esposa e filhos, que homem é esse? Então eu tenho sim rezado, pedido muito a Deus serenidade, para tirar isso do meu coração e para Deus me mostrar verdadeiramente que não passou de conversa de boteco. Porque caso isso extrapole, aí eles podem ter certeza que aqueles Tiago que eles tentam vender aí a toda custa, que é agressivo, que é isso, que é aquilo, eles verão de uma maneira como eles nunca imaginaram. Eles que não ousem atentar e chegar próximo de um filho meu. Porque eu não digo que eu sou pior, que eu sou melhor do que absolutamente ninguém, mas eu sou pai, eu sou marido. E eu farei qualquer coisa necessária para poder defender a minha família. Não tenham dúvida disso. Dei publicidade sim, fui eu que editei esses vídeos, esses dois, um que foi publicado acho que sábado e o que foi publicado hoje de manhã. Fui eu sou o autor de ambos os vídeos. Está muito claro no despacho dado, na decisão dada pelo desembargador, que eu, como vítima, tenho total autonomia para dar publicidade a essas atrocidades. Não o contrário. Então, se estão sentindo-se incomodados com isso, eu respeito o incômodo, mas entendo que é necessário mostrar isso à população guapenhense para que filhos como os meus, esposas como a minha, mulheres, mães e animais não sejam mais atacados pela avareza desenfreada de canalhas que só pensam no próprio umbigo. Ademais, eu recebi outros áudios que até então eu também não tinha ouvido e confesso que, como os senhores, eu também fiquei estarrecido, em especial o último que recebi agora há pouco, mostrando a esbórnia dentro do Jeep Commander, comprado com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Só aquele tipo de música ouvida naquele carro já deveria caracterizar e configurar crime. Porque é inadmissível alguém que tenha 2 neurônios na cabeça gostar de escutar músicas que tratam mulheres como cachorras, que falam de sexo como uma banalidade, tal qual nem nos casos mais depravados e promíscuos conhecidos eu saberia encontrar algum para nivelar o tamanho da baixaria, em especial pelo consumo de droga evidente apontado através do que nos foi possibilitado a leitura pelos apontamentos feitos pelo GAECO, e agora esse áudio mostrando gente consumindo o som daqueles tamanduás, cheirando cocaína, possivelmente comprada com dinheiro de diária, que sai do seu bolso, que sai do meu bolso. Então nós somos obrigados a ver nossas crianças chegarem em casa e pedir um pacote de folha para levar para a escola porque não tem dinheiro. Mas dinheiro para diária, para vagabundo cheirar cocaína, tem. No automóvel que poderia ser 3 ou 4 automóveis para levar gente enferma, para ter tratamento que não é possível ter na nossa cidade. Para ver um carro de altíssimo valor ser adquirido, eu sempre defendi, eu não estou pedindo para nenhum prefeito ou prefeita entrar naquela prefeitura e ficar andando de Fusca, não. Pode sim ter um conforto, até sugeri que tivesse comprado uma Hilux, porque pelo menos essa possibilitaria chegar aonde os carros normais não chegam na nossa cidade, tendo em vista a péssima qualidade de estradas que temos. Mas comprar um Commander de 6 lugares para encher de moleque,
para fazer putaria e usar droga com o nosso dinheiro, isso é simplesmente deplorável. Podem me chamar de tudo o que vocês quiserem. Ah, eu sei que a inversão de valores tal qual acontece, né? Agora, coitadinhos são aqueles que estão presos. Eu é que sou o mal. Eu é que sou a pessoa ruim. Mas isso não tem nome. Um automóvel que poderia facilmente, o valor utilizado para aquisição daquilo, comprar 4 automóveis populares para levar doente para fazer exame em cidades vizinhas, sendo utilizado para promiscuidade e uso de drogas. E aí? Nos autos, obviamente, humanamente impossível de leigos como nós entendermos todas as minúcias e conseguirmos fazer a leitura do todo, até porque em um único PDF que figura uma das inúmeras denúncias que eu formalizei, tem disponível, salvo melhor juízo, na página 386 das 480 páginas, uma série de prints de conversas no grupo Aguatur, aonde um determinado pré-candidato se ateve aos seus esforços única e exclusivamente discutindo naquele grupo Aguatur. E enquanto ele estava discutindo no grupo Aguatur, eu estava printando tudo que era falado pelo então assessor jurídico da Câmara Municipal, dono do cartório, dono da prefeitura, dono do prefeito, dono da cidade. E levando ao conhecimento da promotoria, não aqui, lá em Varginha, utilizando o meu automóvel com a minha gasolina, do meu tempo, porque eu não conseguia, como político, ver tudo aquilo e falar, não, tá bacana, é só mais um probleminha na nossa cidade. Sinto muito as pessoas que prestaram seus depoimentos e que isso tenha vindo a público agora, mas eu não posso deixar de externar a minha gratidão a cada uma delas. Chegou ao conhecimento da maioria de vocês e agora para mim também, porque só agora no caso semana passada, que eu tive condições de fazer a leitura de uma das mulheres que se disponibilizou a levar o que sabia ao conhecimento do Ministério Público. E eu quero aqui privar o nome dessa pessoa, porque eu não conversei com ela ainda, mas eu deixo público aqui o meu enaltecimento acerca da posição que ela teve, porque lá atrás, ela tendo um cargo de secretária, recebendo aí os seus R$7.000 por mês, que é um excelente salário, em se tratando de Iguapé, e na maioria, né? Em se tratando de Brasil também, porque a nossa realidade, infelizmente, fica muito aquém disso daí. Eu mesmo não disponho de uma renda dessa. Mas mesmo recebendo confortavelmente os seus proventos todos os meses, Tiago, eu estou vendo que está errado, eu não estou conseguindo engolir isso. O que que você me sugere? O que que eu faço? Olha, eu não posso falar para você o que você deve fazer. O que eu posso dizer é que eu, no seu lugar, sairia imediatamente. Entendo que todos nós temos as nossas dívidas, os nossos compromissos, e que R$7.000 de salário é realmente tentador. Mas tudo isso tem que ser nivelado com os nossos princípios. Está indo contra aquilo que você acredita? Isso atenta contra a sua integridade? São essas as perguntas que você tem que fazer para si mesma, para que você tenha condições de tomar a decisão mais acertada. Agora, a minha opinião, se eu estivesse no seu lugar, eu faria minha carta de exoneração e sairia imediatamente. E no outro dia ela me procurou. Não para me perguntar novamente o que ela deveria fazer, mas para me comunicar que já tinha escrito a sua carta de exoneração, já tinha formalizado na prefeitura e que não faria parte desse esquema sórdido. E obviamente eu a parabenizei
e disse que sentia muito pelo fato dela ter perdido esse rendimento, que rogava que Deus colocasse algo melhor no caminho dela, mas que, na minha opinião, ela tinha feito a coisa certa. E, tendo ela tomado essa postura tão nobre, eu perguntei a ela se ela estava disposta a relatar aquilo que ela sabia às autoridades, e ela de pronto disse que sim. E eu a levei no meu carro com o meu combustível, de madrugada, para que ninguém soubesse o que estava acontecendo. E ela prestou mais de 3 horas e meia de depoimento. E eu esperei pacientemente para depois levar mais informações e ser ouvido também por volta de 1 hora e meia acerca do que estava acontecendo. E naquele mesmo dia eu relatei aos promotores que eu estava sendo ameaçado, que eu tinha sofrido uma pressão violenta por parte do assessor jurídico e de um ex-vereador que já não está mais aqui para se defender. E eles, assustados, me perguntaram como, se o processo está em sigilo. E eu disse, não está em sigilo. Aconteceu alguma falha no meio do caminho que ficou público e chegou ao conhecimento do referido advogado do diabo. E eles, vendo isso, notaram que foi uma falha que, obviamente, foi corrigida no decorrer de todo o processo. Então, tudo isso que tem acontecido não terá valor algum se no momento que você puder usar o seu poder, você novamente cometeu os mesmos erros que todos nós cometemos, e eu me incluo nisso, porque já votei errado inúmeras vezes. Inúmeras e inúmeras vezes. Então, se cada um de vocês continuarem esperando uma figura que seja vendável ou que seja adquirível, aquele rostinho bonito de palavras macias e sedutoras para poder representá-los, a possibilidade de vocês incorrerem nos mesmos erros, ela é exponencialmente imensurável. Aí não adianta a população, Tiago, mas o GAECO não vai levar ninguém? Tiago, mas não vai... Gente, vocês têm noção do que é uma operação daquela envergadura, daquela magnitude? Joguem no Google, procurem quantas operações ocorreram nesse sentido durante toda a existência do Ministério Público. Em quantas cidades isso chegou a acontecer em toda a história da República? Então tem gente ainda com discernimento, não, mas tem que chegar na Câmara. Parem de esperar que o GAECO é o nosso super-herói, que os promotores colocarão a capa e virão buscar e prender os criminosos. Não é assim que acontece. Deixa a ficção para entretenimento, para que a gente possa assistir um bom filme e desligar um pouquinho. Isso trata-se de realidade. Enquanto nós não enxergarmos da maneira fria como tem que ser visto, nós continuaremos trabalhando com a emoção. E a emoção, na maioria das vezes, nos cegam. Então, não que eu esteja chateado das questões que me são trazidas. Muito pelo contrário, eu agradeço imensamente a confiança que vocês têm em me procurar e me perguntar a respeito dessas questões. Mas eu respondo coletivamente aos senhores. Novamente, se o Ministério Público interromper hoje todas as ações, passar a régua e fechar a conta, o que esses homens e mulheres, obviamente, fizeram pela nossa cidade é algo tão grandioso que tem que entrar para a história. Qualquer pessoa decente na vida pública deveria encontrar uma maneira de enaltecê-los, porque eles desmantelaram algo que sufocava cada um de nós, literalmente sufocava. Enquanto as nossas crianças comiam salsicha vencida, eles estavam cheirando cocaína no carro que você comprou, com o seu dinheiro. Enquanto seu pai, a sua mãe, os seus familiares morriam de Covid, eles estavam torrando o seu dinheiro para construir mansão em sítio, elas, para ser um pouquinho mais
próximo daquilo, se é que vocês me entendem, com banheira de hidromassagem, tomando as suas Chandons, as suas Dom Perriers. E isso está fazendo falta. Até hoje, vai fazer falta durante décadas ainda. Ou você desperta e enxerga além do que querem te vender, ou você continuará refém. Não é possível, não é aceitável uma pessoa que tenha estado durante tanto tempo na Santa Casa dizer: eu não sabia, eu não fazia parte da diretoria. Eu também não fazia parte da diretoria, cara pálida. Por que que eu fiquei sabendo? Porque eu sou mais inteligente, mais esperto, mais bonito? Não! Porque eu senti na pele, me incomodava, me doía ver uma pessoa precisando de atendimento e não consegui, pela precariedade da estrutura que temos, pela falta de um número maior de médicos. Eu não estou dizendo melhor, eu estou dizendo maior, porque tenho certeza e convicção de que o nosso corpo clínico é excelente, seja ele composto por médicos, seja ele composto por enfermeiros, seja ele composto por faxineiros, por atendentes. O problema é administrativo. E não interessa se você é o operacional da situação, se você é político, você tem a obrigação de ter a curiosidade, ao menos, das questões administrativas. Não cabe essa desculpa, tendo todos nós assistido inúmeras vezes deputados vindo até a Santa Casa falando que estavam direcionando X mil reais para a melhora da estrutura, para ampliação, e nenhum tijolo sequer de ampliação. Isso não tem desculpas. Para aquele que está no corpo clínico realmente, para aquele que está lá trabalhando e precisa do seu trabalho, tudo bem, mas para o político, não. Desde o momento que eu me privei ao posto de cidadão comum, eu não tinha por obrigação me envolver em questões políticas. A partir do momento que eu disse: eu sou político, eu estarei político, polis, gente, então eu tenho que sentir a sua dor, eu tenho que entender o que é bom e o que é ruim para você, para eu ajudar a potencializar o que é bom e para eu tentar ao máximo minimizar o que é ruim. E desde o momento, mesmo sendo apicultor, que eu disse que estaria político, eu fiz tudo para poder ajudar essa gente que tanto necessita. Então podem me chamar de agressivo porque eu falo alto, eu estou tentando manter a serenidade, mas essa é uma característica que eu não perco, eu falo alto de natureza, eu acho que eu já nasci gritando. Não é porque eu seja agressivo, é porque realmente a situação ela é muito, mas muito pior do que vocês podem entender. Eu mesmo, tendo levado a maioria das informações, estou surpreso com a quantidade de informações que eu não tinha conhecimento. Chega um áudio para mim de pessoas na Esbórnia, em Sodoma e Gomorra, com barulho de inalação do pozinho maldito, no carro comprado com seu dinheiro, com meu dinheiro. O que vocês querem que eu pense? Aí eu volto aos meus períodos de Câmara Municipal, aonde a flor do campo não me deixava falar, aonde eu perdia o prumo por saber de tanta coisa e por ver essa gente botando panos. E óbvio que eu não posso imputar absolutamente nada a ninguém, mas dizem as más línguas que alguns representantes do parlamento municipal guapense receberam uma alta cifra para articularem aquele teatro que os senhores tiveram o desprazer de assistir. Ah, mentira? Não sei. Estou vendendo pelo mesmo preço que eu comprei. E eu não estou acusando absolutamente ninguém, mas perguntem se eu acredito ou não. É óbvio que eu acredito. Festinha lá na Volta Grande, era lá aonde recebia o combinado? E isso continua debaixo dos nossos narizes.
E eu continuo vendo o bom e velho teatro de políticos que nunca, não estou vindo aqui imputar crime a absolutamente ninguém, mas nunca sentiram isso aqui da dor da população guapiense. Está aí público no áudio da diretora da Santa Casa com a secretária de saúde. Ah, porque era dos R$2.000 do plantão. Quem recebia os R$2.000 em plantão? Quando estava recebendo, estava bacana. Estava tudo legal. Aí não queria ser prefeito, aí estava tudo legal. Enquanto a situação estava conveniente, para mim, não, beleza. Olha o quanto a situação esteve conveniente para mim. Ganhando um bom salário lá na Câmara, recebendo adequadamente bem, sendo pago literalmente em dia, porque nunca atrasaram o salário lá, muito pelo contrário, se o pagamento ia cair no domingo, eles pagavam na sexta, se tinha um feriado no meio, eles pagavam antes do feriado, se eu precisava sair para fazer uma viagem, o dinheiro era acreditado na minha conta antes mesmo de que eu fizesse as minhas malas. O que mais que eu poderia desejar? Você estava me pagando bem. Eu precisava viajar, eu tinha conforto, eu tinha táxi, eu podia ir de avião, eu podia dormir em um bom hotel porque a diária era suficiente, até sobrava, e os senhores sabem bem que sobrava. E eu disse aos senhores que eu estava reservando o valor excedente disso e fui acusado de laranja por uma determinada senhora. Aliás, acusou a minha esposa de laranja, como se eu tivesse cometido crime com os senhores, e ao sair da Câmara Municipal, imediatamente na outra semana, eles votaram e aumentaram o próprio salário, aumentaram o valor das diárias, quase que dobraram. Uma brincadeirinha em Brasília ficava por volta de R$5.000, hoje é 10. Foi só Tiago Câmara ter saído da Câmara, eles fizeram isso. Mas aí a senhora que chamou minha esposa de laranja, não, isso para ela é normal. O que era crime é eu dizer que R$5.000 ainda era muito e sobrava dinheiro. E graças a esse dinheiro ter sobrado, eu não morri de fome. Porque ele estava reservado para ajudar quem precisava, porque aquele dinheiro não era meu. Eu nunca senti que aquele dinheiro era meu. Mas continuam a fazer isso. Deem uma lida, pelo menos nesse processo, que tem 488 páginas. Vejam lá como votou cada um dos vereadores. Antes de eu adentrar naquela casa, era tudo favor, 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 favor. Pega a legislatura passada, se tivesse voto contra, foi um ou outro do Celcinho. Agora, o que adianta fazer isso tudo? Não estou querendo colher louros de ninguém, não estou querendo impor absolutamente nada a ninguém. Nada me daria mais conforto do que poder sair e falar assim, não, chega, deu para mim, tô fora, a população guapiense agora que se vira. Tá aqui, ó, as possibilidades que vocês têm, eu vou seguir a minha vida tentando ter pelo menos paz. Mas eu não posso fazer isso agora. Ah, o Tiago é ganancioso. Eu sou ganancioso? Alguém ainda duvida de quanto me ofereceram para fechar essa minha boca grande? Alguém ainda duvida de quantos lotes eu poderia, sabe, se é que vocês me entendem, ter recebido para fazer uma boa e velha laranjada? Mas não, eu não peço louros por isso, eu não fiz mais que a minha obrigação. Não fiz mais do que a minha obrigação. Da mesma maneira que eu não aceitei, eu tenho que ter força para poder mostrar a vocês que cada um dos vereadores que teve os seus benefícios, dos favorzinhos feitos pelo prefeito, dos lotinhos em nome de laranja, quem pagou tudo isso foi vocês. Se vocês tivessem... Isso está na justiça, graças a Deus. Não dá para dizer o que acontecerá. Só aquela área ali do IP, 14 hectares e meio, dava para construir 10 escolas e 10 hospitais aqui dentro. Só com o valor daquela área. Os senhores têm ideia de quantos metros quadrados foram subtraídos com aquelas desculpas? Os senhores viram os documentos mostrando o valor que foi vendido os lotes pela referida Santa Casa de Misericórdia? Ora bolas, por que isso não chegou ao conhecimento
da população mais carente, porque qualquer idiota, por mais idiota que fosse, compraria, mesmo que tivesse que se endividar, 1 metro quadrado no valor que eles venderam lá. Patrimônio que valia 2 milhões, eles venderam por 300 mil. Tá aí o último leilão. 6 mil metros quadrados vendido por 600 mil reais. Façam as contas, pelo amor de Deus. Aqui em Guapé, lugar nenhum você consegue comprar um lote mais por menos de 80 mil reais. Lotes de 200, 250 metros quadrados, 80 mil reais. Façam as contas. Quanto haveria de valer uma área central? Ouçam parte dos áudios, leiam parte dos documentos. Entendam quanto foi subtraído de patrimônio público e saibam que esse patrimônio público não saiu do público intangível, não, é tangível, é palpável, é mensurável. Não é filosófico, não, é pragmático. Isso representa o não asfaltamento das nossas estradas. Isso representa a precariedade na Santa Casa Municipal. Isso representa a péssima remuneração dada aos bons servidores. Isso representa o alimento oferecido para as nossas crianças. Isso representa a falta de transporte escolar para os nossos alunos. Então não é só um lote que foi perdido, não. É muita coisa que está sendo subtraída de cada um de nós. E até quando isso vai continuar? A população vai continuar entorpecida, esperando que o GAECO venha, monte uma sede aqui em Guapé e prenda todo mundo? Ora bolas, não é assim que funciona. Prender um prefeito, isso é a coisa mais complexa, mais delicada do mundo. Isso não foi feito através de politicagem, não. Isso só foi conseguido graças à posição de gente corajosa, de um órgão ministerial importante, imparcial, sério, e através do despacho de um desembargador em igual condição. Porque senão não aconteceria, não. A política envolve coisas muito além da nossa percepção. Muito aquém do que a maioria de nós, meros mortais, enxergamos. Os senhores não imaginam o poder que tem um deputado estadual, um deputado federal, para interferir em questões que os nossos olhos não enxergam e, quando enxergam, não compreendem com exatidão. Esse prefeito estava inelegível, ele se manteve em cima de uma liminar que há quase 8 anos ainda não foi julgada. Enquanto isso, eu espero o deferimento de uma liminar, a posição de um processo para me devolver aquilo que me foi roubado. Para quem acompanhou, ver Bete, Danilo defendendo, ninguém melhor do que a justiça. Ora bolas, como assim? Pegaram um indiciamento da Polícia Civil, tendo este sido arquivado pelo Ministério Público, acompanhado pela Justiça em primeira instância e em segunda instância, e mesmo assim eles me caçaram. Depois, para proteger o papai, vem falar em justiça, em ampla defesa. É sério isso? Ah, Thiago, você está indo contra todo mundo. Não, eu não estou indo contra todo mundo, não. Poderia muito bem, se lá atrás tivesse se posicionado de maneira adequada. Eu sentei ao lado, próximo, no dia da Conferência Municipal de Saúde. Bastaria ter sido claro, olha, tivemos uma ampla conversa de por volta de umas 2 horas lá na Santa Casa. Olha, Thiago, eu tenho pretensões, vamos dialogar. Quem que vai decidir? A população. Poderíamos todos estar juntos hoje. Quem que vai ser candidato ou pré-candidato a prefeito? Não sei. Faz uma pesquisa, o que a população sinalizar, vamos embora. Ninguém pode apontar o dedo para o meu rosto, como tem feito, falar que eu brigo com todo mundo, que eu não dei acesso a diálogo. Mentira, dei sim. Agora, não esperem
que eu vá fazer essa política de, não, mas precisamos daquele advogado que deu uma facada nas costas do Luciano, que grudou nas botas, vamos colocar assim, do Nelson, e que agora está dizendo que não sabia de nada, que não conhece nada, precisamos da ajuda dele. Não, eu dispenso a ajuda dele. Mas aquele empresário que entregou lote pro fulano, pro ciclano e pro beltrano, esse cara é bom, ele vai injetar dinheiro na nossa campanha? Não, eu não quero. Eu mal tenho dinheiro hoje para abastecer meu carro. Quanta gente me... Tiago, vem aqui em casa, eu não posso. Eu dou um pulinho ali nos Penas, é 80 conto, 50 conto de gasolina. Eu vou lá na Volta Grande, é mais 50. Que jeito que eu faço isso? Mas você tem que ter o financiador da pré-campanha. Não. Obrigação é sua. Obrigação é sua, cidadão. Se dentro da legalidade, na hora certa, nós tivermos condições de forma que nós consigamos, aqui, justiça eleitoral, agora é momento de campanha, recebemos uma doação da pessoa física no valor de tal, tá aqui tudo da prestação de contas, entrou tanto de dinheiro dessa fonte, qualquer cidadão pode ver da onde está vindo, quanto que nós recebemos. Aí sim, agora, hoje, eu vou ter que me submeter a algum coronel para poder abastecer meu carro, para botar dinheiro na minha conta, para depois eu ter que enfiar uma faca nas costas de cada um de vocês que se dão ao trabalho de ficar aqui, horário de almoço, meio-dia e 19, 50 pessoas no Facebook, no Instagram ou vice-versa, e 32 aqui no Facebook, 84 pessoas me assistindo, 85, teve um pico de 100 pessoas, numa hora dessa sem eu ter falado nada. Agora eu vou vir esfaquear cada um de vocês porque eu devo para o empresário, para o Coronel X. Eu tenho que facilitar a vida dele, tirar uma pessoa limpa de uma licitação na prefeitura, utilizando de meios escusos para atender os desejos do bacana. Não, eu não faço isso. Eu não vou fazer isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem quem faça. Tem quem faça. Eu não. E é por isso que não caminhamos juntos. Não é porque eu não quis dialogar, não. Dialogamos, pedi apoio enquanto vereador, procurei antes mesmo de sê-lo, pedindo para que ele mesmo se colocasse como possível candidato a prefeito, porque eu vi que o negócio estava de mal a pior, que estavam entregando de novo a prefeitura nas mãos desse insano que está preso hoje. Fui ignorado. Aí depois se une ao advogado que mais mal trouxe a essa cidade, fazendo reuniões com empresários suspeitos, quiçá corruptos também, se aliando a esse tipo de gente. Mas tem um outro que é bom. Não interessa. Sei que tem algumas boas pessoas que estão lá. Infelizmente, numa miopia absurda. Porque não enxergar isso, sinceramente, é simplesmente assustador. Então, meus amigos, se é que vocês me entendem, trazendo um pouquinho mais de serenidade à minha comunicação com os senhores. Se todas essas informações não servirem agora, não servirão nunca mais. Peço publicamente desculpa à minha esposa e aos meus filhos por tê-los colocado em uma situação tão delicada quanto essa. Por mais que eu soubesse, e eu sabia, tá? Eu sabia, já há muito tempo, que eu corria risco eminente. Eu sabia que eu estava sendo ameaçado. Mas eu nunca imaginei que a baixaria fosse chegar a tal ponto. Nem entre bandidos existe uma coisa tão vil quanto essa. Eu tenho certeza que se chegarmos a uma cadeia, em um grupo de bandidos, e estes souberem que a vida de mulher e de criança foi ameaçada, até esses mesmos reprovariam esse tipo de comportamento. Então eu nunca imaginei que isso pudesse chegar diretamente a nenhum deles. E eu me desculpo com você, Raíza, com você, Francisco, com você, Otto. Sinto muito. Não dá para voltar atrás. Agora é cada um de nós pedirmos a proteção do Criador
E vocês têm a minha palavra de que eu vou fazer qualquer coisa para manter vocês seguros, custe o que custar. Bom, tenho dito, vou encerrar por aqui, que eu já estou vindo para um lado que eu não queria. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, vamos retomar o controle.